Olá pessoal, meu nome é Divonzir, eu sou engenheiro civil e consultor de empresas. Eu tenho trabalhado na área de orçamento e planejamento de obras, além de elaborar alguns projetos específicos, como o projeto de formas de madeira para edifícios, alvenaria de vedação, projeto de estrutura metálica, basicamente é isso. Bom, esse mês passado eu fui convidado a participar de um evento e lá eu vi pessoas assim que já fazia anos que eu não via, colegas de faculdade, e conversando o que cada um fez, o que cada um fez. Então, nos perguntaram como eu tenho feito orçamento. E eu expliquei que da forma que eu tenho feito, eu conheci poucas pessoas. Ou seja, o meu orçamento é diferenciado de uma obra para outra. Cada obra tem um plano de contas, uma planilha orçamentária. A minha planilha orçamentária é baseada numa sequência construtiva. Então, como tem obras assim convencionais de laje, viga e pilar, de concreto armado, em a outra obra, por exemplo, um posto de gasolina, a outra obra seria um barracão, um armazém granjeiro, ou a outra uma edificação de alvenaria estrutural. Cada uma tem uma sequência construtiva e para cada uma delas tem uma planilha orçamentária. Eu não trabalho assim como se faz na faculdade ou outros tipos de plano de contas, que é sempre o mesmo, você vai colocando os itens ali, ou seja, tem um item a mais, tem um item a menos, e não. Eu faço baseado em uma sequência construtiva, do começo ao final da obra. Desde a documentação, raspagem, limpeza do terreno, canteiro de obras, instalações, estrutura, até a entrega final ao cliente. Orçamento todo mundo faz, realmente todo mundo faz, mas o problema é o valor que você consegue gerar no final desse serviço. Será que o orçamento que a maior parte das empresas fazem justifica alguns erros? Acredito que não. Então, da forma que eu faço, eu já visualizo a execução da obra, eu já penso dessa forma. Por isso que, comentando lá nesse evento, e você como faz? Contratei um estagiário. Eu faço pela tecnologia BIM. Eu tenho um engenheiro lá com vários anos de obras de execução. Tudo bem, tudo é válido. A questão é como é que você faz para verificar e supervisionar o que está sendo feito. Isso é importante. Bom, ninguém nasce sabendo. É tudo questão de prática, com o tempo. E, basicamente, algumas informações que eu gostaria de até comentar aqui, foi o que eu falei lá, seriam coisas assim. Primeiro, você tem que receber um projeto arquitetônico de uma empresa com o máximo de informações possível, memorial descritivo, especificações técnicas. Isso é o básico. 2. A contratação de projetos complementares, né? Elétrica, hidráulica, hidrossanitário, seja o que for, os demais, SPDA, enfim, que tenham, por exemplo, os detalhes e que você possa também ter os quantitativos separados por pavimento. E além do pavimento, se ele está embutido na parede, no piso, uma laje, e também se ele é de acabamento. Mas a empresa vai ter que pagar por isso. Sim, pague alguma coisa, porque isso vai facilitar e vai ter uma contrapartida, uma sobra de dinheiro lá na frente. Outro item seria importante, por exemplo, um projeto de formas bem elaborado para edifício, por exemplo, desde a fundação até o término, lá em cima na cobertura. Não interessa se tem 4 ou 5 pavimentos que são diferentes, daí entram 40 ou 50 pavimentos que são tipo, e depois mais 2 ou 3 diferenciados. O importante é que se fizesse um orçamento e em cima de um projeto de formas, porque ali você vai ter o quantitativo correto. Por exemplo,
vai estar detalhado a quantidade de compensado, resinado, plastificado, madeiras divididas por várias bitolas e comprimentos, vários tipos de prego, também por bitola, e isso é que vai compor a composição unitária, aquilo que é real. E a questão desse projeto, ele vai dizer, por exemplo, viga, fundo de viga, no mínimo 2 jogos de fundo de viga. Bom, isso é questão de projeto de formas. Outra questão importante, e quanto custa um projeto de formas? Foi uma pergunta. Por exemplo, uma edificação aí de uns 18 pavimentos, tem na faixa de 1.700, mais ou menos, 1.700 metros quadrados, vezes alguns pavimentos, tem a questão da repetição, vai dar em torno de uns 18.000 metros quadrados. Isso vai custar 80 mil reais. Nossa, 80 mil reais. Será que compensa? Compensa. Se você pegar simplesmente a questão das tabelas de composições da SINAP ou da TCPO, da PINE, e fizer uma conta, perder um dia. Na realidade não é perder um dia, mas gastar um dia e fizer a conta bem certinho, te garanto que você vai optar em contratar uma empresa para elaborar um projeto de formas. Outra coisa, o projeto de alvenaria de vedação, desde o início da obra, lá do subsolo até o término lá em cima. Quanto custa isso? Teria que ver a questão do edifício, mas na faixa de uns 10, 12 mil reais, 20 mil reais, depende daquilo que você julga necessário ser feito, porque tem a questão dos pavimentos típicos que são repetitivos, né? Então eu acredito que seja compensador. Por quê? Porque ali na hora de montar a composição unitária, você vai ter tudo que vai de bloco, meio bloco, canaleta, verga contra verga, ferro tipo cabelo. Não uso ferro tipo cabelo, uso aquela tela Belgo Fix 10,5 por 40, 50 centímetros, tudo bem. Então, a outra questão também, a questão de gruas, elevador de materiais, elevador de pessoal. Mas elevador tem que ver, não é por um único custo lá, mês a mês. Não, você tem que pensar na utilização tanto da grua quanto do elevador de material. A hora que está subindo o material, aproveitar e descer o material que não está sendo usado ao mesmo tempo. A questão do material desses blocos, meio blocos, por exemplo, subir tudo paletizado pela grua ou pelo elevador. Por isso a contratação de uma empresa para elaborar um projeto de alvenaria de vedação, porque você saberia o que vai pavimento por pavimento. Então sobe paletizado tudo aquilo que vai usar, porque ainda tem empresas que sobem várias quantidades de materiais, depois tem que ficar distribuindo num pavimento, no outro pavimento. Gera transtorno, desperdício de material, desperdício de mão de obra, desperdício de tempo. É toda questão de logística e programação. Outra coisa seria em relação à questão de projetos como revestimento cerâmico das áreas molhadas, piso, parede, fachadas também. Quais são as empresas que, por exemplo, se preocupam com as juntas de dilatação entre as vigas ali e a alvenaria? Você coloca um material ou não, tem tela ou não, vai ter junta de dilatação ou não. Isso tem no orçamento? Deve ter. Por quê? Porque na hora de fazer o pedido de materiais, vai estar lá. Outra coisa, o orçamento meu, da forma que eu tenho elaborado, só quero dizer, eu não sou melhor do que ninguém, mas é uma coisa que eu aprendi e eu tenho usado há 37 anos, melhorado a cada dia. Por exemplo, eu elaboro todas as composições unitárias, cada composição ela é pensada de acordo com o quantitativo dos projetos. Então eu separo as composições, vou apenas voltar na questão de formas de madeira. Uma boa parte de livros e outras informações consideram em torno de 20% de perca. E daí na hora que você vai pedir o material lá,
o cronograma divide assim, orçamento, vamos fazer a parte da estrutura agora, laje, viga e pilar. Aí você entra no cronograma lá, dá 20% no primeiro mês, 30% no segundo mês, 40% no terceiro mês, apenas um exemplo. Daí o que acontece? Na hora de comprar, a pessoa não se atém e veja, 20% de um exemplo, 1.000 metros quadrados. O que é que vai acontecer? 20% de 1.000 metros quadrados dá 200 metros quadrados. Quanto é que você vai usar no primeiro mês? Aqueles 1.000 metros quadrados mais o percentual da perca. Então seria em torno de 1.000 metros quadrados mais os 200. Então são coisas assim que você deve atender para não cometer um erro. E ainda tem gente fazendo dessa forma, não se preocupa com isso. Então tem que pensar assim. A outra questão, ainda voltando nos insumos, seria ter a preocupação com o pedido dos materiais. Da forma que temos montado as composições, você consegue fazer o pedido de material uma única vez ao mês. Isso. E não importa se são 6 torres de edifícios, 9 torres de edifícios, e tudo isso é possível. Ou seja, mas que programa você utiliza? Só Excel. Mas a empresa tem um determinado sistema ERP, que é ótimo. Por mais que a empresa tenha o dela, eu uso o meu. Faço pelo dela, mas utilizo o meu. Porque o que acontece? O meu software, Excel, e todo mundo sabe manusear. E o que acontece? Você vai alimentando para aquele mês os serviços que você vai executar. Então é difícil de você cometer um erro. Por quê? Dentro de todas as composições você pegou os quantitativos que foram gerados pelos projetos. Ou seja, aqueles que estão embutidos em laje, parede e piso, ou são de acabamento. A mesma coisa das instalações lá de água fria, por exemplo, estão emprumadas, ou em ramais, ou em subramais, ou são aparentes, de elétrica também. Então, é só questão de ir detalhando. E a outra questão, que nesse orçamento de Excel, que eu elaboro, por exemplo, eu utilizo os períodos de lead time, ou seja, prazo de ressuprimento. Um exemplo seria o elevador. Como que você lança o elevador? O elevador você vai usar lá em determinada época, mas tem que pedir no mínimo 10 meses antes. Então, quando você vai montando o teu orçamento, você já coloca as datas, quando é que você tem que pedir. Então não é chega ali e pede de um mês para o outro, você vai esquecer. Então temos uma relação de insumos, em torno de 11.500 insumos com as datas de ressuprimento. Então basicamente é isso, facilita demais. E foi feito uma vez só e é aperfeiçoado. Alguns materiais não se usam mais em função do desuso, tem materiais novos que a gente vai colocando. E é a questão de ir se adaptando. E tem empresas que ainda não estão preocupadas, sabe? Contratam pessoas, às vezes, e pilotos de software. Isso não resolve. Não existe economia nisso. Essa é uma economia boba que vai gerar um transtorno muito maior lá no futuro. E outras questões que julgamos assim importantes seria reuniões assim, a cada 15 dias, com as pessoas envolvidas na obra mesmo. O engenheiro, mais o rapaz do compras, mais algum gerente da empresa, mestre, encarregados, empreiteiros, enfim, todos aqueles que estão envolvidos na obra, para poder ver o que é que foi feito, o que não foi feito, por que não foi feito. Esse material não foi pedido, por que não foi pedido? Faltou a especificação, quem não pediu a especificação? Então, coisas assim. E, mas essa reunião leva muito tempo, é perda de tempo. Não. Na segunda-feira anterior, se passa um e-mail a todas as pessoas envolvidas,
e comenta que na sexta-feira, tal horário, por 30 minutos, vocês vão responder a respeito disso. Simples assim. E é a questão do sucesso. Se você começar a se programar, pensar no planejamento, logística e busca pela informação, você vai conseguir, com o passar do tempo, ser muito mais produtivo e eficiente, conseguir muito mais resultado com menos esforço.